Vou te mostrar 3 fundos imobiliários mais descontados e que pagam mais dividendos que o MXRF11. Fica até o final do vídeo para você saber quais são todos eles. Fala aí, meu nome é Gabriel Porto e por aqui toda semana eu te mostro o mundo dos investimentos, dos fundos imobiliários. Sou investidor e educador financeiro há mais de 10 anos, caso você ainda não me conheça. Inscreva-se aqui no canal para você não perder nenhuma notícia, nenhum vídeo. Deixe seu like e o seu comentário ao final do vídeo. Primeiro vamos falar um pouco sobre o MXRF11, que provavelmente, se você abrir esse vídeo, é um fundo imobiliário que ou você investe ou você já conhece ele muito bem. E é de fato o maior fundo imobiliário hoje da Bolsa em número de investidores. São mais de 1 milhão de investidores e muita gente fica olhando só para o MXRF e achando que essa é a única opção de fundo imobiliário de papel bom e que paga bons dividendos em mercado, e a grande verdade é que não é. A maioria dos investidores, infelizmente, não vê essas opções que estão um pouco nos bastidores do mercado, mas eu vou te mostrar isso no vídeo de hoje. Então o MXRF hoje é negociado por cerca de R$ 9,40 em mercado, e aqui eu quero te mostrar alguns dados sobre ele. Primeiro dado é o dividend yield desse fundo. Esse fundo pagou aí nos últimos 12 meses 12,17% em dividendo. Não que seja um dividendo pequeno, mas é um dividendo de certa forma conservador para a grande questão que envolve os riscos da operação de um fundo como esse, que é um fundo imobiliário de dívida imobiliária, um fundo imobiliário de papel. O valor patrimonial dele é de R$ 9,44, ou seja, negociando a R$ 9,40 com valor patrimonial de R$ 9,44, esse fundo imobiliário praticamente não tem nenhum desconto em mercado, ou seja, o PVP dele é de 0,99. Um PVP de apenas 1%. É isso que você tem de desconto ao comprar esse fundo imobiliário hoje. Porém, existem outras opções e eu vou te mostrar 3 delas a partir de agora com mais desconto e maior dividendo. A primeira opção é o fundo imobiliário VCJR11. Fundo imobiliário de papel pouquíssimo conhecido pelo mercado, gerido pela Vectis. Vectis, essa aqui provavelmente será incorporada à Pátria Investimentos, uma gestora bem grande, uma gestora muito maior que ela, e isso é super positivo. Hoje esse fundo imobiliário está sendo negociado por R$ 81,69, mas quando a gente abre os dados desse fundo imobiliário é extremamente interessante a gente olhar que o valor patrimonial dele é de R$ 94. É a mesma coisa de você ir comprar uma casa que está avaliada em R$ 940 mil e o dono aceitar te vendê-la por apenas R$ 810 mil. É um desconto extremamente interessante. É um desconto na casa dos 13%. E ainda é um fundo imobiliário que vem pagando muito dividendo. Nos últimos 12 meses, a gente está falando aqui de 14,25% em dividendos, e a tendência natural é que esse fundo imobiliário aumente os dividendos para os próximos 12. A gente pode ver aqui um gráfico que mostra exatamente isso, o quanto que ele pagou no último ano. E percebam que desde novembro do ano passado, essa média de fato dos dividendos vem aumentando em relação aos meses anteriores de 2024. Isso por quê? Porque esse é um fundo imobiliário voltado para o IPCA, voltado pela inflação, e a inflação acumulada vem aumentando ao longo do tempo. Então, de fato, nos próximos 12 meses, esse é um fundo que eu entendo que pagará 15%, 16% em dividend yield, e ainda com um baita desconto como esse. Segundo fundo imobiliário é o MCRE11, fundo imobiliário gerido aí pela Mauá, hoje negociado por R$ 8,43, tá? Fundo também excelente, eu já vejo ele se destacando em mercado já há um bom tempo. É um fundo imobiliário que tem uma boa casa de análise, uma casa de gestão por trás, e é um fundo imobiliário voltado para a alta renda. É um fundo que hoje tem um valor patrimonial de R$ 10,21. É um desconto ainda maior do que o fundo imobiliário anterior, que hoje é de 0,83 o PVP, 17% de desconto. É um desconto muito bom, próximo dos 20%, e é um fundo que vem pagando cerca de 11 centavos ao mês, o que dá basicamente 15% de dividendos nos últimos 12 meses. Mas é um fundo imobiliário que também tem um grande potencial de aumentar a sua carga de dividendos para os próximos meses. Ele teve essa queda aí de preço, muito por conta de tudo que aconteceu em mercado, mas vem mantendo sim os dividendos ao longo dos meses,
e inclusive aumentando. Se a gente pegar aqui, ó, novembro, outubro do ano passado, dezembro do ano passado ele pagava apenas 10 centavos, porém agora ele vem pagando 11 centavos por cota, tá? Então um fundo que tem um potencial de inclusive até chegar a 12 centavos por cota, a depender do nível da inflação, a depender do nível do IPCA. Então é um fundo bem gerido, bem administrado, quase 20% de desconto e que pode te pagar, sem sombra de dúvidas, algo próximo de 17% ao ano. É um retorno quase que irreal para muitas pessoas, mas é isso que as grandes oportunidades do mercado nos escondem. Antes de eu falar do terceiro fundo imobiliário, eu quero te convidar para ter acesso à minha estratégia de investimentos. É isso mesmo, eu vou abrir a minha estratégia de investimentos na próxima segunda-feira, no dia 30 de junho, às 8 horas, ao vivo para você. Te mostrar como se proteger em momentos como esse de mudanças de mercado, o governo tentando taxar as coisas, como investir da melhor forma, como investir no Brasil, como investir em fundos imobiliários, em renda fixa e como investir também no exterior, recebendo dividendos em dólar. Quer ter acesso a esse conteúdo? Conteúdo totalmente gratuito? O link de inscrição tá aqui abaixo. Brasil em Cheque é a minha aula do próximo dia 30 de junho. Eu te espero lá ao vivo. Terceiro fundo imobiliário. Agora a gente vai falar sobre o Habit 11, fundo imobiliário da Habitat, que também tem um retorno sobre investimento bem interessante. Atualmente por R$ 81, esse é um fundo imobiliário para aquelas pessoas que gostam realmente de bons retornos. Nos últimos 12 meses, 15,14% de retorno, PVP de 0,87, né? Então a gente está falando aqui de 13% de desconto, um fundo que tem um patrimonial de R$ 94,50. E isso, de fato, faz com que esse fundo imobiliário seja bem interessante nesse momento. A gente pode ver aqui os dividendos dele do último ano e também perceber a mesma questão que a gente viu nos outros dois fundos imobiliários. E aqui, pessoal, não é nenhuma coincidência. Os fundos imobiliários que estão atrelados à inflação, eles estão pagando mais dividendo esse ano do que pagaram no ano anterior por conta do IPCA acumulado mais alto nesse ano. E a tendência é que isso continue reverberando, principalmente nesse segundo semestre de 2025. Então aqui a gente pode perceber, né, que ele vinha pagando cerca aqui de R$1 por cota no final do ano passado, ele começou a subir para R$1,10, R$1,05 e nesse último mês pagou R$1,15 por cota. Ou seja, a tendência natural é que esse fundo imobiliário também suba para 17%, 18% de retorno nos próximos 12 meses. Essa é a expectativa para o mercado de fundos imobiliários, para fundos de papel. Te mostrei aqui 3 opções que estão totalmente fora da caixa. Quem não estuda o mercado, quem não acompanha o mercado, não sabe, não conhece esses fundos imobiliários e não sabe da qualidade que eles têm e ficam somente no óbvio. Mas se você gostou desse conteúdo, compartilha com quem precisa, deixe seu comentário, o seu like e nos vemos no próximo vídeo.